Bom dia, meus amigos. Hoje, 28 de maio, quarta-feira, e nós vamos trabalhar falando de algo que está no momento acontecendo em nossas vidas. Já perceberam que o ser humano em geral, ele está contemplativo? São tantas as informações de guerras, né, de invasões, de terrorismo e problemas econômicos, né, que está pegando em todos os países, problemas ideológicos, as pessoas não se entendem mais. E a gente fica sem saber o que fazer. E em virtude do texto que eu montei aqui, eu fiquei pensando numa palavra que resumisse bem isso. Aí eu lembrei da famosa cortina de fumaça. Pois é, a cortina de fumaça é que nos impede de fazer tudo a seu tempo. Percebeu? Porque o tempo não para e precisamos de realizar coisas. Mas parece que, de alguma forma, ela aparece, essa cortina de fumaça, nos despertando, tirando a nossa atenção dos fatos para uma coisa bem menor, que não tem sentido algum, entendeu? Ou às vezes, vou dar um exemplo assim, né? Você está lendo um assunto importante, né? Sobre a geopolítica do mundo e tudo. Daqui a pouco aparece um quadradinho assim de uma propaganda falando assim: o casamento de fulano de tal deu errado por isso, por isso, por isso. Aí eu pergunto: o que eu tenho a ver com o casamento de fulano de tal? Nada. Está entendendo? Ou apareceu um carro tal, assim, assim, assado. Não tem nada a ver com aquele carro. Então a gente tem que ter cuidado com essas cortinas de fumaça para você não perder o foco. Ok? Então vamos lá. Nós nos escondemos, tá? Nós nos escondemos porque temos medo das hostilidades. Precisamos nos sentir seguros. Basta elas desaparecerem, que saímos do casulo com força dobrada. É isso que acontece. Em Provérbios 28 diz: quando sobem os perversos, os homens se escondem. Mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. É óbvio, né? Olha só, são muitas opções e oportunidades, tá? E até mesmo factíveis que temos para esta vida. Tá? Mas dentre elas existem as que podem nos levar à morte. Temos que ter cuidado com isso. Portanto, fique atento, pois só existe um caminho para a vida. Você já sabe o que é, né? Em breve, em Provérbios 14, 12, diz: há caminhos que ao homem parece ser direito, mas no cabo deles dá caminhos de morte. Entendeu? Vivemos numa época onde a justiça é muito requisitada. Já percebeu? E aparentemente aplicada. Mas ela aparece mais como uma fórmula incalculável ou uma conta impagável. E a pessoa que investiu, né? Portanto, portanto, não perca tempo e dos outros, apenas ame e a justiça fluirá em sua vida e na dos outros. Eu estava vendo esses dias uma reportagem de uma empresa de turismo que fez vários negócios, perder de vista, e na hora de entregar as passagens, simplesmente me entregou. Mudou o rumo, mudou tudo. E tem milhares de processos no Brasil inteiro. Ou seja, você trabalha o dia inteiro confiando que aquela empresa vai fazer o serviço certo, com boas propagandas e tudo. Confiou naquela
cortina de fumaça, entendeu? Mas o que você deveria estar fazendo mesmo, talvez era algo melhor, ou dando atenção a outras coisas, entendeu? Mas essa necessidade de ficar contemplando, de ficar em entretenimento, para esquecer os problemas, você esquece que às vezes você está lidando com bandidos. Então a gente tem que ficar atento com isso. Tá? Provérbios 11:19 diz assim: tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. Entendeu? Se você ama alguém, você tem que dizer na hora, em alta voz, senão o momento apenas passa por você. Essa frase é daquele filme O Casamento do Meu Melhor Amigo. Né? Para quem viu esse filme sabe, né? Que confusão que deu esse casamento. É uma comédia romântica, vale a pena ver. O momento não pode ficar passando sempre para lá e para cá, porque você, sem o amor, sem que o amor aconteça, o momento é agora. E o nome do amor, sua voz fica mais alta e a sua vida também. Em Romanos 13:8 diz: a ninguém fiquei devendo, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Olha que interessante, tá? Ama o próximo. Ama o próximo. Quem ama o próximo tem cumprido toda a lei. Eu gosto demais desse texto, porque ele deixa bem claro aqui, ó. Quem ama o próximo cumpriu toda a lei. Percebeu que versículo pesado, versículo sério isso? E viu o versículo, talvez você não tenha nunca observado dele, Efésios 1:4, não me falha a memória. Ele fala bem assim: vós fostes escolhidos para as boas obras. Só que essa palavra boas obras aí, irmãos, eu já até falei no outro vídeo, inclusive eu estou pegando uns vídeos bem antigos, né, antes que eu usava, né, o teleprompter, e estou fazendo ele em pequenos pacotes e distribuindo. E ele fala assim, que você tem que ter boas obras. Aí você vai ser prova que é um escolhido. Só que tem um detalhe. Essas boas obras não tem nada a ver em você oferecer algo de você para alguém, do tipo, vou dar cesta básica, vou ajudar os pobres, entendeu? Eu vou fazer missão em tal lugar da região Nordeste, tá? Eu vou dar sempre uma oferta a quem está pedindo na rua. Isso não é boa obra. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra boa ali é ágape. Poderia ser filéu, que é amor de amigo. Poderia ser eros, né? Que é o amor erótico, eu te dou prazer, você me dá prazer. Poderia ser o estorguê, que é o amor familiar, pai, mãe, filho. Mas ali fala amor ágape, que é o amor de Cristo pela igreja, que é o amor que os maridos têm que ter pelas mulheres, suas esposas, tem que morrer por elas, proteger elas. Então nós somos escolhidos para fazer com que as obras do Pai sejam protegidas, ao ponto de você dar a sua própria vida por ela. Você acompanhar o texto de Tiago, quando fala que quem tem fé tem que mostrar suas obras. Mostra a sua fé e eu vou mostrar as obras, e vice-versa. Eu vou mostrar as minhas obras e você mostra a fé. Só que, se você acompanhar o texto ali, falando sobre esse assunto, ele vem falando das pessoas do Velho Testamento que fizeram boas obras. A primeira que aparece são as boas obras de Abraão. Qual foi a boa obra de Abraão? Ele atentou para a obra, para obedecer aquilo que Deus mandou, né? Que era sacrificar o seu próprio filho.
E na hora que ele realmente foi fazer, apareceu o anjo e disse: não faça tal coisa. Era só Deus provando ele. Mas percebeu? A obra ali, ele estava tirando dele a coisa que ele mais amava para entregar para Deus. Então, boas obras é quando você faz algo que invoca o sacrifício de Jesus, invoca a cruz. Se você não entendeu isso, você vai sempre entender que dar cesta básica na igreja é boa obra. É aquele que é rico, entendeu? Ele vai ficar bem com Deus, entre aspas, né? Porque ele vai passar da cesta básica todo mês, então para ele está tranquilo. Ele não precisa ter amor nenhum, ele simplesmente põe a cesta básica lá na frente e vai embora. Mas não é isso que o texto está dizendo. Então, lembre-se, cuidado que você pode ser tirado do foco com um momento de cortina de fumaça, uma discussão boba, discussão acalorada em cima de teologia. Não vale nada isso, tá? E tenha uma vida de comunhão com o Pai, tá bom? Que Deus renove sua vida e te dê forças, né, para a glória dele. Lembre-se, o momento é uma cortina de fumaça que nos impede de fazer tudo a seu tempo, principalmente no tempo de Deus. Amém e amém.